Só no meu retorno aqui. Gênesis 4, 1, do 1 ao 16. Por favor, eu te peço nessa noite, mantenha o seu coração, a sua mente, escutando a palavra de Deus. É uma palavra muito importante para a nossa vida. Gênesis 4, 1, diz assim o texto. Todos acharam, amém? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu por acaso responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será fugitivo, errante. Tem algumas traduções que dizem assim: você será fugitivo e vagabundo pelo mundo. Fugitivo e vagabundo pela terra. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo e vagabundo pelo mundo, e qualquer que me encontrar vai me matar. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, uma marca, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Espírito de Jesus, Espírito Santo, me ajude a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, quando eu falei: pai, eu vou falar sobre a religião de Caim, meu pai falou: filho, de onde você arruma essas coisas? Eu fico sempre tentando escutar a voz de Deus, uma frase, uma palavra, o que eu vou ministrar. E eu já tinha escutado há muito tempo atrás o pastor Hernandes Santos ministrando sobre a religião de Caim e vários outros pastores ministrando, mas isso aí você escuta, você vai escutando tanta coisa, vai aprendendo tanta coisa. E essa semana o Senhor falou no meu coração: a religião de Caim, a religião de Caim. E aquilo ficou, a religião de Caim. Eu falei: tá bom, Senhor, já entendi. Vou estudar, vou montar, vou preparar e vou falar. E o que tem a ver a religião de Caim? Bem, nós vamos desenrolar o texto, desenrolar o que o Senhor colocou no meu coração, mas a título ainda de introdução é só uma figura de linguagem. Não existe escrito na Bíblia a religião
de Caim, ok? Mas é uma figura de linguagem que representa muitas coisas. E quantas vezes eu e você, preste atenção, nós estamos fazendo alguma coisa com as melhores das intenções. A gente tenta fazer algo com a melhor das intenções, mas acaba dando errado. Ou a gente faz, não, vai ser, vixe, legal, e você planeja, e você visualiza ali, mas no final, o efeito não é o que você desejou. Você planejou algo, executou algo, e no final, não foi o que você quis, ou o efeito não foi o desejado, ou acabou dando errado, como diz a gente, a gíria, deu ruim, acabou dando ruim, irmão. Ou quantas vezes eu e você, nós temos que fazer alguma coisa apenas por obrigação, porque de certa forma somos obrigados a fazer. Quantas vezes nós temos que fazer coisas por obrigação? Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo o melhor para alguém, ou tendo a melhor atitude para com uma pessoa, ou para com a nossa família, ou para com os nossos filhos, a melhor fala, a gente acha que está usando um diálogo aceitável, e o que a gente está falando, o que a gente está pensando, o que nós estamos sentindo no nosso coração, e a gente fala, a gente acha que está ajudando alguém. Mas as pessoas muitas vezes não compreendem o que a gente fala, ou pensam de forma diferente, e aquilo que a gente tentou fazer para ser uma bênção, acaba não sendo uma bênção. O que isso tem a ver? Eu e você, nós fazemos isso. E principalmente, nós fazemos isso em relação a Deus. Quantas coisas eu e você, nós fazemos para tentar agradar a Deus. Eu sei que você tem um coração sincero. E você faz muitas coisas tentando agradar a Deus. Achamos que estamos fazendo o melhor, porque eu e você, afinal, como eu já preguei algumas vezes, algumas pessoas tinham um bercinho lá escrito, evangélico. Não existe não. E a gente acha que porque a gente sabe uma receita, ou aprender um método, a gente sabe como agradar ou não a Deus. Ou fala que não. Muitos de nós, involuntariamente às vezes, se eu fizer isso, e isso, o resultado vai ser isso. Porque eu aprendi lá, ó, se eu semear eu vou colher. Se eu der isso, Deus tem que me dar. Vai fazer barganha com Deus não. Esses dias perguntaram, pastor, eu orei, eu jejuei, nós oramos e deu ruim, por que Deus deixou? Eu falei, porque Ele não é obrigado a fazer o que eu e você quer. Ainda deu exemplo, lembra Davi? Quando ele adulterou, Batseba ficou grávida, nasceu o filho, Deus falou, vai morrer. Davi foi lá, orou, jejuou, ficou sem comer, e falou, Jesus, Deus, e vai morrer, Deus, vai morrer, morreu. Davi fez assim, ó, sacudiu o pó, levantou e voltou a adorar a Deus. E quantos de nós, às vezes, para fazer alguma coisa para Deus, nós falamos assim, oh Deus, eu estou cansado, eu não tive tempo. Ó Senhor Jesus, Jesus. Ainda dá uma tremidinha na voz, sabe? Um vibratinho. Jesus. Mas tá bom, né? O Senhor sabe que eu só falho mesmo. Mas, de certa forma, eu estou aqui. Ó, eu estou até aqui na igreja hoje. Domingo à noite. Eu estou aqui, Senhor. Mas eu sou falho, mas eu estou aqui. Então eu acho que o Senhor recebe o que eu estou te dando. Quantos e quantos cultos, quantas e quantas santas ceias, eu e você participamos às vezes por participar, ou por obrigação, ou porque os outros vão pensar se eu faltar na Santa Ceia, ou fazemos de forma automática. Hoje é segundo domingo do mês, o pastor mudou primeiro, por que será, né? Mas eu vou ir, é Santa Ceia. Quantas vezes nós fazemos as coisas de Deus dessa forma? E eu me coloco no meu, irmão. Eu estou falando nós. Caim, ele era filho de Adão e Eva.
Ainda para refutar alguns que falam que Caim era filho do diabo, era filho de sei que lá de serpente, tem umas teologias muito loucas aí. O texto é claro. Adão e Eva tiveram relações. E Eva ainda fala, o Senhor, com auxílio do Senhor eu tive um varão. Se chama Caim. E nós vemos no versículo 3, que o texto diz assim, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Então, eles foram para o culto. E Caim levou uma oferta. Você trouxe uma oferta hoje para o Senhor? Eu não estou falando da oferta do gasofilados, não. Ah, Esther está falando de oferta. Não estou dizendo isso. O que você trouxe para ofertar para Deus hoje? Versículo 4. Abel, ele não trouxe uma oferta. Ele preparou uma oferta ao Senhor. Ele trouxe o melhor do melhor. Ali no texto está dizendo assim, Caim pegou uma oferta e levou a Deus. E ali está dizendo, Abel, oh Abel, Abel preparou. Ele deu o melhor do melhor do melhor. Ele separou ao Senhor algo. Aí no versículo 9, ele mata. Caim mata Abel. E no versículo 9 Deus pergunta para ele, aonde está seu irmão, Caim? E olha que ser humaninho, desde aquela época, prepotente, arrogante, e fala assim, por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Vou saber onde o meu irmão está? Aqui ó, vou saber? Olha o que o cara fala para Deus. Eu acho que não se passaram muitos 1000 anos, né? Continua a mesma coisa. Tem gente que fala assim para Deus, por acaso eu tenho alguma coisa a ver com fulano? Por acaso eu tenho alguma coisa a ver com Beltrano? Por acaso eu tenho alguma coisa a ver com a igreja? Só vou lá. Oxi, o que eu tenho a ver com a obra? Aonde está seu irmão? Aí no versículo 12, Deus dá a sentença e falou, Caim, a terra está clamando, está falando, o sangue fala. O sangue fala, imagina o sangue de Jesus, o que fala na minha e na sua vida. A terra está clamando pelo sangue que você derramou. Você vai ser fugitivo e vagabundo pelo mundo. Agora você sabe onde começou isso. Foi lá. E poucos pregadores, poucos pastores falam sobre Caim e Abel. Nós não temos muito o que falar de Abel. Nós sabemos que ele levou uma oferta, Deus aceitou, e ele foi assassinado. Mas nós temos muitos questionamentos a respeito de Caim. Por que Caim matou Abel? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Se Deus não faz acepção de pessoas. A nossa Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então por que ele rejeitou a oferta de Caim? Mas a questão que estamos falando aqui, que nós estamos vendo nesse relato bíblico, é que esse episódio se trata de um culto a Deus. Eles estavam em um culto. Essa oferta foi oferecida em um culto. Assim como estamos reunidos hoje, cultuando a Deus. Caim e Abel foram convidados para um culto a Deus. E sabe o que me deixa mais assim assustado? Você nunca pensou nisso? O primeiro assassinato aconteceu dentro de um culto. Foi o primeiro. O primeiro assassinato aconteceu dentro de um culto a Deus. Ambos foram ao culto. Ambos foram adorar ao mesmo Deus. Os dois estavam obedecendo às mesmas práticas de como se deveria ser entregue um culto a Deus. Se eu perguntar para você, qual a religião de Abel? Qual era a religião de Caim? Ai, pastor, negócio de religião, eu vejo até uns posts na internet. Religião não leva ninguém ao céu. Verdade, religião não, religiosidade não. Mas vocês têm que entender o que significa religião. A palavra religião, ela vem do original de uma palavra que fala religare, ou seja, religar. Essa palavra religião, ela significa religar. Algo que estava desconectado, algo que estava separado, ele vem religar. Tantos e tantos povos até hoje tentam isso. Tentam se religar, se conectar com Deus. Mas a palavra de Deus, entenda uma coisa, ela é mais que religião. Ela é a religião. A verdadeira religião é Deus nos ligando a Ele.
Ele nos ligou através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando recebemos Jesus em nossos corações, nos tornamos parte dessa verdadeira religião. Você está religado a Deus? Você está religado ao Senhor Jesus? Por que então Abel se conectou com Deus através do seu culto e Caim não? Por que então alguns irmãos no culto se conectam ao Senhor e alguns não? Por que então alguns irmãos durante o culto são tocados, envolvidos pela graça do nosso Senhor Jesus, pelo amor dele, e outros não? Por quê? Por que que um promove um culto a Deus e é aceito? E o outro promove o mesmo culto a Deus e é rejeitado? Será que Deus é injusto? Hein, irmãos? Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. E de cara nós aprendemos duas coisas aqui. Vocês estão comigo aqui? De cara a gente aprende duas coisas. Primeiro, Deus não aceita todo tipo de culto. Vocês entenderam? Os dois fizeram culto para o Senhor. Deus não aceita todo tipo de culto. Segunda coisa, não é tudo que nós fazemos para Deus que Ele aceita. Pastor, mas então eu não vou fazer mais nada, porque se Deus aceita, estou fazendo. Não, irmão, não vai por esse caminho não. Já estou antecipando o que você está pensando aí. Ou que alguém vai pensar. Vai por esse caminho não. Ah, isso eu estou fazendo, não adianta, então não vou fazer mais. Não vai por esse caminho, irmão. Então não é todo tipo de culto que Deus aceita. Vamos dar um exemplo? Lembra Davi trazendo a arca? Os filisteus levou a arca, perderam a arca do Senhor. Davi tinha um coração sincero, de adorador. Deus deixa isso claro. E ele tentou trazer a arca de volta. Só que ele trouxe a arca de volta. Falou, não, vou trazer a arca, vou pôr no tabernáculo. E ele começou a fazer festa. E tinha o tal de Uzá, que falou, pode deixar, Davi, que eu dou um jeito aqui, ó. Pôs a arca nos carros de boi. Começou a transportar a arca. Do jeito dele, ele falou, você acha que ele perguntou se eram os levitas que tinham que levar a arca? Não, vai lá, traz lá. Pôs no carrinho de boi, imagina, a arca balançando com aquelas rodas de madeira. É minha imaginação santificada pelo Espírito Santo, menino. Então, a arca balançando e trouxe lá. E se fosse nos dias de hoje? Talvez a galera gospel da igreja ia pintar a arca, colocar uma caixinha de música na arca e começar uns fogos. Vamos carregar a arca do Senhor. Eu só dei um exemplo, tá? Vai falar Heresias, capítulo 1, versículo 1. Tá escrito não. Mas isso que foi carregar a arca do Senhor. Davi queria agradar a Deus. Temos desejo de agradar a Deus e querer fazer muitas coisas. Mas isso pode ser uma ruína. Se não estamos fazendo de acordo com os moldes de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que realmente agrada a Deus, pode dar ruim, irmão. A gente tem que entender que tem coisas que não podem mudar. Tem coisas que Deus estabeleceu e elas são assim, acabou. Não adianta a gente querer ficar editando lei na Bíblia. Eu vou fazer aqui um decreto, um parágrafo. Os juristas aí. Não adianta querer acrescentar nada na Bíblia, não. Maldito aquele que arrancar ou mudar qualquer coisa na palavra de Deus. Está escrito isso na própria palavra. E na Bíblia Sagrada o Senhor nos ensina exatamente como fazer. Então Davi foi carregar a arca lá de qualquer jeito. Aí a arca foi cair. Uzá falou, vou deixar a arca de Deus cair. Uzá pôs a mão. Morreu. Tadinho do Uzá. Foi lá. Pensou se a arca de Deus cai, quebra, arrebenta tudo. Pôs a mão na arca. Morreu. Por quê? Não é do meu e do seu jeito. É do jeito de Deus. O culto que Ele aceita. Carregar a presença dEle. Levar a presença dEle. Aqui dentro. Não é do seu jeitinho. É do jeito de Deus. A igreja hoje está tentando suavizar isso. Para tentar agradar as pessoas e atraí-las.
A igreja hoje tenta fazer o evangelho light. E o pior cenário é quando está dando certo. Quando as igrejas começam a crescer, quando começa a dar tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque está funcionando que Deus está validando isso. Não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Os profetas na Bíblia, vejam, irmãos, o que está acontecendo conosco? Os profetas na Bíblia, eles eram odiados por confrontar as pessoas com a verdade da palavra. Os apóstolos eram odiados por confrontar as pessoas com o evangelho de Cristo Jesus. Nós hoje queremos que, de qualquer forma, sermos aceitos pelo mundo. Nem que para isso a gente mude o nosso culto ou a nossa conduta. A gente tem que ser aceito pelo mundo. Não, irmão. Você é sal e você é luz. Você é diferente. Não estou dizendo ser melhor. Jesus chamou para ser diferente e influenciar outras pessoas a virem até Jesus. O que importa é eu ser aceito. Mesmo que Deus não aprove isso. Não, irmão. Não podemos nos amoldar ao sistema de valores desse mundo. Irmão, se o negócio é azul, continua sendo azul, irmão. Se o negócio é branco, continua sendo branco. Se o negócio é de uma cor que eu não vou falar, continua sendo daquela cor. Brincando. Você tem que acabar logo, em nome de Jesus. Não aguento mais. Senhor. Deixa eu abrir um parênteses. Irmão, olha bem para mim. Independente do que aconteceu nas eleições, o que vai acontecer. Eu falei isso no dia da eleição. Para com isso, irmão. Quem cuida da sua vida é Deus. Quem sempre cuidou da sua vida foi Deus. Nos outros 12 anos que esse povo governou, quem cuidou da sua vida foi Deus. Quem cuidou do sustento da sua casa, dos seus filhos, faltou alguma coisa? Faltou? Por que vai faltar? Então, para com esse negócio. Fecha parênteses. Irmão, nós temos que ser ministros da verdade, independente da nossa reputação. É que muita gente quer ser bíblico, mas quer ser gente boa. Irmão, não vai dar. Ou você é bíblico, ou você é gente boa. Ou você é bíblico, ou infelizmente alguns amigos vão falar assim, ai, sai daí. Eu falei, irmão. A religião de Caim seria o evangelho distorcido de hoje, que aceita tudo que desagrada a Deus. Tudo que fizermos para Deus de maneira certa vai dar certo, irmão. Mas tudo que a gente fizer para Deus de maneira errada, vai dar errado. Preste atenção, por mais que eu e você chamemos de culto uma adoração, um louvor, uma pregação expositiva da palavra de Deus. Se for para Deus, tem um jeito certo de fazer. Não é de qualquer jeito. A igreja hoje pode ser retratada por esses dois irmãos. É só uma figura de linguagem. Mas a igreja de Jesus pode ser retratada hoje exatamente por esses dois irmãos. Um é uma igreja que é aceita por Deus, que é aceita por Jesus e morre. Morre para o mundo, morre para as paixões da carne, que é aceita por Jesus. Ela morre todos os dias. Todo dia, irmão, quando você levanta, olha para o espelho, aquela velha natureza, sabe? Desgraçada, por quê? Porque não tem graça. Quer te levar a fazer as coisas de novo errado. Quer te levar a voltar a ser quem você era. E todos os dias você fala, eu morro para isso. Eu estou morto, porque Cristo vive em mim. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo novo se fez. Então existe uma igreja que é assim. Igual a Abel. Existe outra igreja que é rejeitada. O culto dela é rejeitado por Deus. Mas ela continua viva. Continua por aí. Eu queria conversar com vocês algumas coisas sobre o verdadeiro e o falso culto a Deus. Vamos continuar. Por que Deus aceitou Abel e rejeitou Caim? Se Deus não faz acepção de pessoas. Lembra que eu falei? Por que então? Mas Deus faz acepção de duas coisas. Preste atenção, para você não interpretar errado, não falar que o pastor falou errado. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de duas coisas. Primeiro, Deus faz acepção de fé. Lá em Mateus 8, do capítulo 9 ao 10. Aquele homem disse assim, pois eu sou um homem
sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando, e digo a um vá, e o outro vai, e ele vem. Digo ao meu servo, faz isso, ele faz. Olha o que diz o texto. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Deus faz acepção de fé. Qual é o seu nível de fé? Você tem uma fezinha aí? Dá para crescer. Ai, pastor, eu tenho fé. Primeira coisa que acontece, você está derramando sua vida na rede social. Que fé é essa? Entende que eu não estou falando isso para pegar em ninguém não, irmão. Eu estou pregando a palavra. Se a gente tem fé, não tem problema da gente pedir ajuda. Não é isso que eu estou dizendo. Entendo? Eu não estou dizendo de você pedir ajuda. Nós somos uma família em Cristo. Temos que um ajudar os outros. Um carregar o fardo dos outros. Mas eu estou dizendo, se você tem fé, tudo que acontece já morreu. Então Deus faz acepção de fé. Segunda coisa, mais importante, Deus faz acepção de atitudes e de intenções. Caim é o exemplo do culto falso a Deus. Caim é o exemplo de quem está sendo, de quem ele mesmo está fazendo algo para Deus, mas está fazendo por fazer. Caim queria fazer um culto a Deus, mas de qualquer jeito, não da maneira de Deus. Mesmo sendo bonito, talvez Caim tenha montado um monte de frutas, cereais, ele era um agricultor, tinha ficado bonito, mas ele fez assim, tá, Deus. Mesmo que seja bonito, irmão, talvez eu e você não estejamos fazendo um culto verdadeiro a Deus, um culto aceito por Deus. O culto verdadeiro para Deus tem que ser feito da maneira e do jeito dele. Sabe o que a igreja hoje confunde? Ela confunde liberdade em Cristo Jesus. Ai, você é um religioso. Você não tem liberdade em Cristo. Não confunda a liberdade cristã, a liberdade em Jesus, com libertinagem e falta de respeito com Deus. Tem gente hoje que quer tratar Deus como se fosse um amiguinho imaginário. Ô Jesus, vem cá, deixa eu fazer um cafunézinho, não seja. Ô irmão, você tem intimidade com Deus é uma coisa. Ele é seu Senhor. Ele é Deus do universo. Acha que Deus vai ser seu pet? Você tratar ele de qualquer jeito? Aí tem uma galera aí falando, não, vocês religiosos, vocês não sabem de nada. Irmão, liberdade em Cristo. Você pode pular, pode adorar, pode dançar na presença de Deus, igual Davi fez. Você tem liberdade para poder se expressar. Só que isso não tem a ver com libertinagem, que é você ter falta de respeito e fazer de qualquer jeito. E fazer igual o mundo faz. E Caim é a prova que Deus não muda. E não adianta, não tem um jeitinho de querer fazer as coisas para Deus. A gente é perito em querer se enganar. A gente faz um negócio para Deus, sabe que fez por fazer, sabe que fez obrigado, sabe que está fazendo, mas não queria. Igual que a Maria ministrou quarto, os dois irmãos. Um queria fazer, outro não queria. E a gente acha que não, Senhor. O Senhor me entende, né? Ai, estou cansado, Senhor. Parte do cristianismo hoje promove um culto falso a Deus. E tem gente, irmão, deixa eu fazer um adendo, uma observação. Tem gente que é sincero, mas porque não aprendeu, presta um culto errado a Deus. Mas aí já é porque não sabe. A pessoa é sincera, ela é um homem, uma mulher de Deus. Ela quer fazer o melhor para Deus, mas acaba às vezes fazendo errado. Mas há muitos falsos profetas que vivem de sua reputação e anseiam por isso. Muitos falsos profetas. O negócio é o status. Ó, a hora que eu pôr a mão na cabeça que você tira uma foto. Shhh, beleza? Para provar que tem bastante gente na igreja. Para provar que tem bastante unção. Profetas. Homens e mulheres estão na casa de Deus. Você quer provar o quê para quem, irmão? Grande parte das coisas que fazemos talvez não agrada a Deus. Pelo contrário, deve entristecer o Espírito Santo. O que acha de fazer coisas? Ou o que você acha de ir a lugares aonde Jesus é rejeitado? A igreja hoje está se misturando com o mundo.
e trazendo o mundo para dentro das suas comunidades, misturando o santo com o profano. E sabe qual é a fala? O que tem de mais eu fazer isso? O que tem de mais eu fazer aquilo? O que tem de mais eu escutar isso? O que tem de mais eu falar aquilo? Irmão, deixa eu falar uma coisa, a porta ela continua estreita, ela não passou por reforma. Aí você não escuta nenhum amém. Pode vir. O que Jesus diz? Pode vir como está. Sim. Mas o evangelho que fala para você, ei, venha do jeito que está. Esse mesmo evangelho fala, Jesus vai transformar, vai mudar a sua vida, vai mudar os seus caminhos, vai te fazer um novo homem, uma nova mulher, vai mudar a história da sua família. Então venha como estás, mas não permaneça como estás. Abel é o exemplo do verdadeiro culto a Deus. Mas olha que coisa, o verdadeiro culto a Deus é assassinado pelo falso culto a Deus. Abel é o verdadeiro exemplo do verdadeiro evangelho que salva, muda, transforma e santifica. Mas ele é pressionado pelo falso evangelho da graça barata que diz, ei, pode ficar do jeito que você está aí. O importante é você vir na igreja para fazer número. Uma vez perguntar, tem coisa que marca a nossa vida. Uma vez eu fui em um lugar aí tinha muitos pastores, várias igrejas, e eu vou para aprender, irmãos. Aí teve um pastor que a gente encontrou no caminho, pastor, sei que lá. Primeira pergunta que ele falou, ele não falou assim, como é que você está? Legal, como é que é a sua igreja? Não. Quantos membros tem na sua igreja? Primeira pergunta. Eu falei, na época, né, depois que debandou alguns, eu falei, deve ter uns 100. Ele falou, tá. Importante era o número de membros que eu tinha na minha igreja. Importante é o número de cadeira que tem lá dentro. Meu irmão, isso não é importante não. Eu vivo pilhando vocês que a gente tem que ganhar a pessoa para Jesus sim. Mas eles têm que mudar de vida. Não adianta ter uma igreja cheia de gente que não se converteu direito. Ou que não quer mudar de vida. A gente tem que orar por eles, interceder. Mas tem que pregar o verdadeiro evangelho. Aí quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas não é número de cadeira. Eu já falei, ali cabe uns 250. Aí a gente pensa, Jesus amado, aleluia. Aí o Espírito Santo já fala, irmão, e aí? Vai trazer, mas a gente está apto para cuidar? A nossa igreja está saudável? Nós estamos saudáveis? Nós temos algo a oferecer para aquele que tem fome? Para aquele que tem sede de Jesus? Ou será que Deus rejeitou Caim porque Deus era vegetariano, irmão? Só gostava de churrasco. Será que Deus não gostava do pessoal do agro? Nada a ver, irmão. Corta. Nada a ver. Deus não rejeitou Caim porque ele trouxe oferta de cereais, de frutas. Tanto que essa oferta é feita muitas vezes na Bíblia. Foi por causa da forma que Caim entregou essa oferta. Deus rejeitou Caim porque ele não fazia o bem, ele fazia errado. Olha o que diz o texto bíblico, olha o que Deus disse para Caim. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Deus fala para mim e para você, ei, se você não fizer o bem, se você não cultuar direito, por acaso eu não vou aceitar? Ele vai aceitar. Mas ele fala, faça direito. Mas Caim está indo. Preste atenção nisso, irmão. Caim está indo na igreja. Caim está obedecendo. Olha, ele foi na igreja. Ele foi no culto. Ele obedeceu. Ele levou uma oferta. E o que Caim fez de errado então? O que Uzá fez de errado então quando a arca caiu? Você consegue entender o que eu estou tentando dizer? Presta atenção. Não era para Caim no culto? Ele foi no culto. Não era para Caim levar uma oferta? Ele levou uma oferta. Mas olhe bem para mim, preste atenção no que eu vou dizer. Deus não quer que você faça. Deus quer que você queira fazer. É totalmente diferente. Deus não quer que você faça por obrigação. Ele quer que o seu coração queime de vontade de fazer para Ele com amor.
Se for fazer por fazer, é religião de Caim. É culto de Caim. Deus não quer que você esteja aqui domingo. Deus quer que você queira estar aqui domingo. Deus não quer que você faça algo na igreja por obrigação ou se lamentando, lá varrendo, chama, meu Deus do céu, que não sei o que. Não, irmão, não vem. Não amaldiçoa a tua igreja, não amaldiçoa a sua vida. Deus quer que você queira fazer, que você tenha vontade de fazer algo para Ele. A igreja hoje tem falta de fome, não é falta de alimento. Irmão, hoje existem os melhores sermões. Se não é do seu pastor, na internet tem 1 milhão de sermões de gente boa, irmão. Não é falta de alimento, é falta de fome, é falta de sede que a igreja tem. O nível espiritual da igreja de Cristo, infelizmente, é muito ruim. É como o culto de Caim. Não basta a gente vir no culto e apenas sentar na cadeira. Enquanto o louvor está rolando aqui, você está lá assim. Não, irmão. Oferece o culto. Preste o culto. Deus provém o fogo. Dá o sacrifício a Ele. Nós temos que entender que a forma de adorar a Deus e prestar culto para Ele não mudou. Uma certa feita, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas e lhe disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Você é um templo do Espírito Santo. E aqui dentro, essa casa, ela é chamada casa de oração. Quantos irmãos em nossas igrejas só vêm para escutar o louvor? Ou outros não ligam para o louvor. Não, eu só vou para escutar a palavra. Enquanto está sendo prestado um culto, quantos e quantos estão com a sua mente e a sua atenção voltada para outras coisas? Não nessa igreja, irmão. Em outras igrejas, quando está rolando o culto aqui, ninguém está lá fora conversando. Foi. Eu só não falo, mas eu vejo e fico triste. Inúmeras vezes. Tá bom? Desabafo do seu pastor. Não prestam atenção, não louvam, não adoram. Vem à casa do Senhor apenas para cumprir tabela. Isso é religião de Caim. Isso é o culto que Caim ofereceu a Deus, de qualquer jeito, apenas por fazer. Ou então as pessoas que só vêm para a igreja quando está escalado para fazer alguma coisa. Não é meu dia de escala, eu não vou. Hoje é culto de Santa Ceia, irmão. Hoje é culto disso. Hoje é culto de eu ensinar a igreja. Se eu não estou na escala, eu não vou. Religião de Caim. Quantos se preocupam apenas com o seu cargo na igreja? Quantos entram e saem domingo após domingo, sem dobrar seus corações e sem se derramar na presença de Deus? Quantos vivem apenas de alimento de internet e não escutam a voz do seu pastor, que está aqui há quase 5 anos, tentando ensinar alguma coisa para vocês? Aí a gente está num culto a Deus, e a pessoa está no Facebook e no Instagram, falando com outras pessoas, coisa que não tem nada a ver com culto. E deixa eu abrir um parênteses, eu não estou dizendo o pessoal da mídia, eu não estou dizendo o pessoal da igreja que liga a live só para deixar a live rodando para ajudar. Ok, beleza? Eu estou dizendo pessoas que estão vendo coisas que não tem nada a ver com culto. Meu, você não está aqui, irmã, você não está aqui, irmão, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou lá. Tá, mas isso você está fazendo culto de Caim. Religião de Caim. O louvor não me agradou. A palavra não me agradou. Culto de Caim. Entenda uma coisa. Caim trouxe uma oferta. Abel preparou uma oferta a Deus. Quantos de nós
preparamos uma oferta ao Senhor? Quantos de nós preparamos um culto ao Senhor? O apóstolo Paulo, dizendo ao seu filho Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 5, diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Preste atenção no texto bíblico. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, muitos de nós passamos o dia todo escutando um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. Eu não estou dizendo de certo ou errado. Eu estou dizendo que a gente, preste atenção no que eu vou dizer. Passamos a semana inteira escutando, vendo, assistindo. E eu não estou falando nada de assistir porque eu gosto de filme. Então preste bem o que eu estou dizendo. Fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. Nem orar a gente ora. E a gente dá um migué. Ai, Senhor, eu estou cansado, o Senhor sabe, né? Ele sabe. A pessoa se chegar lá no céu, Deus falar assim: deixa eu passar aqui para você o tanto de horas que você fica nas redes sociais. Para você dizer que não teve tempo de orar. Teve tempo de ler Bíblia. Aí a gente passa uma semana inteira assim. Vem no culto. Em 2 horas de culto, a gente quer que o céu desça. Que a gente seja curado. Seja liberto. Você sai daqui. Irmão, Deus ainda faz pela graça dele. Mas a gente vive uma vida assim durante a semana. Chega aqui, você quer que o céu abre. Que os céus fechados se abram. Ele abre? Ele abre na sua vida. Se você estiver oferecendo um culto verdadeiro a Deus. Um culto de Abel. Agora, se você está oferecendo culto de Caim, religião de Caim para Deus, você pode ficar aqui para cantar 2 horas. O céu fechado, você está assim, ó. Abre, abre, abre. Não vai abrir, irmão. Olha o que diz o texto. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Eu vou explicar para você. Abel preparou. Abel separou o tempo. Só para vocês terem uma noção. Só para vocês saberem. Hoje, da hora que eu acordei, até perto da hora do ensaio, eu estou preparando o sermão. Horas. Preparando algo para o meu Senhor. Para que apenas Ele me use. Abel preparou. Abel separou. Abel analisou aquelas ovelhas para ver, opa, essa daqui tem defeito. Não, essa aqui não. Ou essa aqui não tem defeito. Não, essa daqui é perfeita. Essa daqui o meu Deus vai gostar. Essa o meu Senhor. Olha, que animal bonito. Que oferta maravilhosa. Ele preparou. Ele investiu tempo. Ele planejou. Ele escolheu o melhor para entregar para Deus. Vocês estão entendendo? Caim simplesmente pegou algo e falou, às pressas, e falou, tá Deus. É o que a gente faz. A gente pega alguma coisa para... Ó Jesus, Senhor. Aleluia. Ainda quer que o céu se abra. Abel foi lá, preparou, viu se tinha defeito. Se fosse no dia de hoje, foi lá, orou, jejuou, leu a palavra, escutou uns louvores, orou, falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Fala comigo no culto essa noite. Ou está fazendo algumas coisas, mas seu pensamento está ali, ó. Senhor, eu te louvo, Deus, eu te louvo. Quando abre os olhos pela manhã, obrigado, Senhor, porque mais uma noite o Senhor protegeu a minha casa, a minha família, os meus filhos, do homem mau. Aí você tem um dia abençoado. Obrigado, Senhor, por mais um dia de trabalho. Obrigado por voltar para minha casa. Obrigado por eu ter um lar. Obrigado pela tua dádiva. Aí você prepara isso. Aí você vai vivendo isso durante a semana. Irmão, não tem como o céu não se abrir na sua vida.
Olha o que Deus disse ao profeta Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Coloca na tela. Deixa eu ler isso com vocês. A gente saiu de Gênesis. A gente foi para o último livro do Velho Testamento, que é Malaquias. Em Gênesis, Caim ofereceu aquilo para Deus. Passou o Novo Testamento inteiro. Olha o que Deus falou para Malaquias que eles continuavam fazendo. Coloca aí Malaquias, capítulo 1, versículo 6 ao 14. Essa gripe, irmão. Sara, em nome de Jesus. Sangue de Jesus, 10 dias já. Olha, diz, olha, acompanha comigo. O filho honra seu pai, o servo seu senhor. Deus dizendo, tá? Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que menosprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome, Deus? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Preste atenção no texto, ele é forte. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Olha o que Deus fala. Tá bom para mim? Dá para o governador para ver se ele aceita o que vocês estão oferecendo para mim. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes? Tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta, ele nos atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Ah, olha o que Deus diz para o povo. Ah, se vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira. Olha o que a palavra de Deus diz. Que canseira. E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Olha o que Deus diz, irmão, isso é muito forte. Se for para continuar trazendo oferta desse jeito, fecha o templo. É melhor fechar do que ficar trazendo coisa inútil, queimando fogo estranho no meu altar. Não é para dar oferta? Eu estou dando oferta. Não é para ser líder na igreja? Eu estou liderando. Não é para ir na igreja? Eu estou indo. O Senhor quer mais que obediência. O Senhor quer paixão. O Senhor quer brilho nos olhos. O Senhor quer o seu coração queimando. Ele quer intensidade por Ele e pelas coisas dEle. A religião de Caim é uma analogia ao falso culto, o falso louvor, a falsa adoração, a falsa ação. Vocês estão me entendendo? Dura essa palavra. Eu perguntei se você ainda continua feliz depois do louvor. 3 erros na religião de Caim. Primeiro, a interpretação errada da Bíblia. Entender errado o que Deus está dizendo e interpretar erradamente a voz de Deus. Às vezes Deus não falou nada, irmão. Você fala, Deus me disse. Eu nunca vi, irmão. Irmão, conta o segredo para mim. Eu queria escutar Deus como você escuta, tanto assim.
Eu juro para você. Quer tanto Deus me disse. Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. Eu falo, Senhor, miserável, pobre homem que sou. Fala comigo. Eu acho que meu sistema de PABX está com defeito. Eu não estou falando contra os dons. Eu sou o que mais incentiva você a ter os dons do Espírito. Deus pediu as mesmas coisas e deu outra oportunidade para Caim. E mesmo assim, ele continuou interpretando errado o que Deus dizia. E o povo padece por falta de conhecimento da palavra de Deus. A religião de Caim busca apenas coisas superficiais e não entendem o que realmente Deus está dizendo através de sua palavra. Devemos nos dedicar à oração e à escritura da palavra. Aí eu escuto gente falando assim, não consigo ler a Bíblia. Meu irmão, que raio de crente é você que você não consegue ler a Bíblia? Não existe não consigo ler a Bíblia. Você lê o WhatsApp, você lê o Facebook, você lê o Instagram, você lê notícia, mas a Bíblia não consegue. Ah, irmão, hoje eu estou. Sincero. Culto de Abel. Leonardo Ravenhill já tinha dito, o crente que ora, deixa de pecar. O crente que peca, deixa de orar. A segunda característica de erros na religião de Caim, o importante é dar certo, o importante é funcionar. O que muitos de nós temos vivido. Os fins justificam o meio. Se deu certo, Deus está comigo. Aham, vai nessa. Como diz o pessoal desavisado. Vai nessa. Pegar o que deu certo como verdade, só porque deu certo. Foi o que Caim fez. Eu vou levar a oferta, não importa como a oferta está, eu vou levar. Vou cultuar a Deus, como eu quero, até porque eu estou no culto, certo? Erros da religião de Caim. Não é errado querer que as coisas funcionem. Desculpa. E deem certo. Não é errado você querer que as coisas funcionem e dê certo. É errado você querer fazer isso a qualquer custo. Mesmo que seja fazendo algo que desagrada a Deus. O que atrai gente? A gente fazer a coisa só para atrair pessoas. Fazer as coisas que as pessoas gostam. Pastor, você prega uma mensagem dessa. Você tem um novo convertido, algum visitante, ele nunca mais volta. Irmão, se eu não pregar, o Espírito Santo vai cobrar de mim. É o Evangelho. O Evangelho é confronto. O Evangelho é falando assim, é a luz, ele vem assim, pega uma luz bem forte. Aí o Evangelho ele pega essa luz e põe assim. Aí você começa a ver toda a sujeira. Se é uma luz mais ou menos, olha que piso bonitinho. Ó, até o esmalte aqui. Coloca a luz bem perto para você ver a sujeira que vai ter ali. Algumas substâncias que podem estar impregnadas no piso. O Evangelho é a luz que ilumina a nossa alma, o nosso coração e revela o que tem lá dentro. Então a gente querer fazer tudo a qualquer custo só para encher a igreja. Só para lotar de pessoas. Religião de Caim. O que Deus deseja é uma igreja saudável. E que os seus filhos consigam andar em vitória e obedeçam a Deus. Terceira coisa, é interpretar a graça de Deus de forma errada. Olha lá como é que está em Gênesis. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou responsável pelo meu irmão. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será fugitivo e errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Aqui, o que Caim está dando uma de vítima? Meu castigo, Deus, é maior do que eu posso suportar. O que eu fiz de errado? Caim se faz de vítima. O que eu fiz, Deus? Eu não fiz nada. Eu só matei meu irmão ali, mas o que tem? Só matei. Ainda no culto. Mas o que tem? E Deus mesmo assim manifesta a sua graça sobre Caim. E ele fala assim, Caim, pode ir. Ninguém vai te matar. Eu vou colocar uma marca em você. E ninguém vai te matar. Aí o que Caim faz? Caim se arrepende?
Caim se arrependeu? Oh Senhor, meu Deus, me perdoa pela minha iniquidade. Não me tire da tua presença. Caim falou assim, beleza, ninguém vai me matar? Fui. Aqui, ó, o final do texto. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Em nenhum momento Caim se arrependeu, apenas se afastou da presença de Deus. Aí sabe o que o pessoal fala? Aonde está escrito na Bíblia que eu não posso fazer isso? Aonde está escrito na Bíblia que eu não posso fazer aquilo? Aonde está escrito na Bíblia? Não, porque eu estou na graça. Aonde está escrito na Bíblia que eu posso fazer isso, aquilo? Não, tem nada a ver. Ó, essa é a senha para ir para o inferno, tá? Tem nada a ver, Senhor. É só você falar essa senha, ficar falando essa senha, que um dia você chega lá. Ó, você entra naquela cadeira pegando fogo, já está tendo. Já vai falar. Ah, tem nada a ver. A gente tem que entender que a lei era um gramado. Imagina agora, vamos todo mundo. Cai a imaginação santificar para o Espírito Santo. Aleluia, louvor me paga, tirou todo o meu tempo de pregação. É o gramado enorme. E a lei falava assim, não matarás, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Aí agora a gente está na graça. Posso fazer o que eu quiser? Não. A graça é o mesmo gramado. Mas agora Deus tirou a placa de não pise. Você pode pisar do mesmo jeito? Ele só tirou a placa. Ele tirou a placa do gramado, mas continua não podendo pisar. Aí fala assim, a galera, não, estou na graça. Religioso, estou na graça. Já passou bastante o tempo para acabar. Eu vou ler com vocês Mateus 5:20, para a gente encerrar esse erro da religião de Caim. É achar que porque está na graça pode fazer o que quiser. Mateus 5:20. Olha o que diz o texto. Ai, chupação de cana. Está difícil. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É Jesus dizendo. Presta atenção, gente. A cambada aí, que está por aí, que acha que é a graça para fazer tudo. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Plaquinha no jardim. Mas eu lhe digo, qualquer um que se irar contra o seu irmão, ou xingar o seu irmão, chamar ele de raca, amaldiçoar ele, estará sujeito a julgamento. Eita, tirou a plaquinha do jardim. Também qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do... Você está chamando seu irmão de louco, irmão? Gente do céu. Você é louco, você é louco, você é louco. Cuidado, irmão. Vamos continuar. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a oferta. Plaquinha fora do jardim. Vamos lá. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois a caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você pode ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Jesus continua, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, ou seja, não seja pego no ato. Se for pego no ato de adultério, você lembra da mulher lá? Apedrejada, um monte morreu apedrejado. Jesus, janela de graça, falou, ó, eu não te condeno, vá e não peques mais. Mas ó, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para a mulher do outro e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Plaquinha fora do gramado. Se o seu olho te fizer pecar, arranque o lance fora. Irmão, não arranca o olho não, viu? É uma figura de linguagem. Se o seu olho, aquilo que te faz pecar, arranca da sua... eu já vi história que muito tempo atrás, o irmão queria arrancar um negócio aí. Aí já está nada, arranca, a mente continua. Entendeu?
É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte ela e lança fora. Em nome de Jesus, não corta a mão. É melhor perder uma parte do seu corpo do que toda ela para o inferno. Arranca da sua vida aquilo que te faz pecar. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe carta de divórcio. Essa é a lei. Entendeu? Mas eu lhes digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Vai reclamar com Jesus que fez a Bíblia. Antes de vir perguntar para mim. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente. Não diga que vai fazer e não faz, irmão. Ai, amanhã eu estou lá às 8. Tá bom. Gente, hoje eu estou... O negócio está feio hoje. Aleluia. Mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio do seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem de quem? Então tá bom, vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, fez comigo, eu te revido. Entendeu? Bateu, levou. É o que está dizendo aqui. A lei era assim. Bateu, irmão. Ó. Lei. Ó. Olho por olho, dente por dente. Aí olha o que Jesus vem fazer quando ele tira a plaquinha do jardim. Na graça. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça também a esquerda. Não. Rostinho que mamãe dizia, pastor, taco e ninguém bate, não. Eu não levo desaforo para casa. Se levar desaforo para casa, apanha de novo. Para com isso, irmão. Eu não estou falando literalmente de você apanhar. Estou dizendo assim, levou desaforo? Oh, meu irmão, graça. Jesus aumentou o nível com a graça. Olha o que diz. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve a capa também. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá 2 com ele. Dá o que lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa era a lei. Ama o seu próximo, o inimigo que se lasca, irmão. Essa era a lei de Moisés. Aí Jesus veio e tirou a plaquinha do jardim. Olha o que ele falou. Quer ver? Onde está o quê? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até o mundo faz isso. Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Eu só sou gente boa com quem é gente boa comigo. Eu passo na igreja, eu não cumprimento meu irmão. Eu viro a cara, meu culto de Caim está legalzão. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Então vocês entenderam? O culto de Abel e o culto de Caim. Tem mais uns negocinhos aqui, mas eu vou encerrar porque já passou bastante tempo. Pessoal do louvor, vem aqui. Agora eu pergunto para você. Qual é o culto que você apresenta a Deus todos os dias? Assim como ele disse para Caim. Eu vou só repetir o texto. E Deus fala para mim e para você nessa noite. Se você bem, não será aceito. Perde o foco não, irmão. Aqui comigo. Se você fizer bem, você não vai ser aceito? Se você proceder bem, seu culto não vai ser aceito? Seu culto não. O culto que você oferece a Deus não vai ser aceito? Mas olha o que Deus diz para Caim. E olha o que Deus diz para você nessa noite. Mas se não fizer isso, saiba que o pecado está batendo na sua porta. E esse pecado
deseja conquistar eu e deseja conquistar a você. Mas cabe a nós dominá-lo. Então, depois de tudo isso, qual o tipo de culto que você ofereceu para Deus hoje? Não vou nem perguntar da semana passada. Da hora que você começou o culto aqui, você ofereceu para Deus um culto de Caim ou um culto de Abel? Sabe quem sabe isso? É só você e Deus. Porque Ele sabe o que você estava pensando aí, na hora que estava tocando louvor, na hora que eu estou falando a palavra, que você está pensando aí. A questão é, Deus não me ouve, Deus isso, Deus aquilo. Para de oferecer qualquer coisa para Ele. Para de oferecer o resto para Ele. Para de oferecer o finalzinho do seu tempo para Ele. Para de oferecer lixo na mesa dEle. Comece a separar tempo. Comece a separar a oferta. Vê o melhor e fala: Senhor, o Senhor sabe que eu nem estou com vontade, mas eu quero começar. Me ajuda. Eu sentei aqui, senta comigo, Espírito Santo. Começa a fazer os devocional com Ele. Começa a falar com Ele. A desculpa para Deus, irmão, nunca vai ser tempo. Eu acredito, não está escrito, o dia que a gente chegar no céu, a gente falar para o Senhor: eu não tive tempo. Eu acredito, irmão, é imaginação muito fértil. Vai passar um telão assim, eu vou falar: o tanto de tempo que você gastou com outras coisas. Como você vem falar para mim que não é tempo? Como você vem dar essa desculpa para mim? Que a gente possa, a partir de hoje, quando entrar por aquela porta, quando entrar por aquele portão, começar a oferecer um culto de Abel. Um culto com o coração queimando. Quando a gente abrir a boca para louvar, que seja: enche-me, enche-me, enche-me. Queima o sacrifício. Quando tiver a palavra, você está ali prestando atenção na palavra. Não ficar viajando aí na maionese, irmão. Nárnia não existe não, irmão. Enquanto eles cantam, eu só te convido a orar. Essa mensagem ela é reflexiva. É para nós analisarmos a nossa vida e fazermos algo a respeito disso. Amém, irmãos? Tu provês o fogo e o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.